Olá, ouvintes do programa Suerda Medeiros, iniciando mais uma semana com mais uma participação aqui no nosso quadro Doutor no Assunto, doutor Irami Araújo Filho, sempre participando aí agora às segundas-feiras, e a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto que é muito recorrente, as dúvidas em relação a ele, né? É a questão que às vezes o médico diz assim para a gente, você vai ter que fazer um exame para ver seu intestino por dentro, né? E aí o médico às vezes diz, você tem um pólipo. E isso leva a um outro assunto que é bem importante, que é a questão dos casos de câncer, né, de cólon, que a gente chama, ou de intestino ou reto, não é isso, doutor Irami? É isso que caracteriza o câncer de cólon, que é assim escrito C-O-L-O-N, cólon, o câncer de cólon. Bom dia, seja muito bem-vindo. Mais um assunto que vamos tratar hoje. Bom dia. Bom dia, Soeda. Bom dia, telespectadores da Rádio Rural, ouvintes, meus queridos alunos e meus queridos pacientes. O tumor de cólon. Traduzindo, tumor de intestino grosso, né? Que envolve a parte mais espessa, vamos dizer assim, ou mais calibrosa do intestino, bem como o reto. Está incluído também nesse, vamos dizer assim, nesse leque de cores, né? Então, o que é que caracteriza o câncer de cólon? Ou quais são os sintomas? Ou é assintomático também? Bem, o câncer de colo hoje, ele é talvez a terceira, quarta causa de morte, né? Segundo os estudos nacionais e internacionais. Ele acomete geralmente, desculpe, ele acomete geralmente pessoas numa idade mais avançada, né? A partir de 60 anos, principalmente, e ele é um tumor silencioso, né? Por isso que se recomenda que a partir dessa idade se faça colonoscopia pelo menos a cada 2 anos, né? E que os colegas médicos que atendem nas unidades básicas de saúde, em qualquer sinal de anemia, por exemplo, né, ou alteração do hábito intestinal, por exemplo, paciente que tá com dificuldade de defecar, enfim, né? Ou está perdendo peso, associado à anemia, ele peça um exame chamado sangue oculto nas fezes, que é um exame vamos dizer assim, um dos primeiros exames que a gente chama de exame de screen, né? Para a detecção do tumor de colo. Havendo a presença de sangue oculto nas fezes, esse paciente, ele principalmente o paciente mais idoso, acima de 60 anos, ele tem indicação de fazer uma colonoscopia. Esse exame de sangue oculto nas fezes, o nome já diz, é porque nem mesmo quando você defeca, evacua, você não vê o sangue lá nas suas fezes, Isso, mas ele está ali presente, é isso? isso. Então, até sugeri esse tema para você, porque eu tenho pego em Caicó, na urgência principalmente, se eu não me engano, já o sexto ou sétimo caso de obstrução intestinal, e quando você vai ver, é um tumor de intestino grosso, um tumor de colo avançado, né? Doutor Irami, porque a primeira coisa que acontece, quer dizer, não é que esses sintomas que eu vou enumerar aqui, ele sempre acometa a pessoa, eu estou com esse sintoma, eu estou com câncer no cólon. Não é isso, mas, por exemplo, eu enumerei aqui, por exemplo, alterações de hábitos intestinais que o senhor falou ainda há pouco, eu chamando você de senhor. Inconsistência das fezes, ora tá presa, ora tá mole demais, né? Sangue nas Isso. fezes ou esse sangue oculto e desconforto abdominal. A pessoa está sempre ali dizendo que está empachada, está com a barriga inchada. Então, tudo isso remete para que você vá procurar, né? Um médico. As lesões, primeiro é bom destacar que as lesões que precedem são
alguns, por exemplo, fez a colonoscopia, e identificou um pólipo. Esse pólipo vai para a patologia. Então, existem dois tipos de Pólipo é um pólipo. caroço? É um carocinho, né, que aparece no intestino. Então, existem os pólipos do tipo viloso, né, e os adenomatosos. Então, o pólipo do tipo viloso, ele vira câncer, ele é mais propenso a virar câncer, né? E em Caicó, na região do Seridó como um todo, devido à consanguinidade, nós temos verdadeiras, determinadas famílias que têm genes para desenvolvimento de pólipos no intestino, né? Vários pólipos, né? Tem gente que faz e retira vários pólipos por questão genética também. Existe a questão genética devido à consanguinidade. E existe esse estudo aqui na universidade, na Liga, né? Famílias Isso, e famílias estão sendo acompanhadas, não é isso? isso. Então, paciente idoso que tem alteração, por exemplo, as fezes tipo fezes de ovelha, ou de, né, a gente chama fezes em síbalos, que é aquelas fezes em bolotas, né, em bolinhos, anemia, né, e alteração desse hábito. Defeca, geralmente o paciente defecava todo dia, já não defeca mais, né? Está perdendo peso. Então, é interessante que se investigue isso, principalmente quando vem associado à anemia que não tem uma razão de ser. Então, é importante, principalmente no idoso, investigar e solicitar uma colonoscopia para ver se existe alguma alteração. Outra doença que predispõe o desenvolvimento de tumor de cólon é a diverticulose, né? Porque às vezes o divertículo ele pode evoluir O devido a que é a processo, diverticulose? aqueles saquinhos que aparecem no intestino, né? Aqueles saquinhos que aparecem no intestino, que eles inflamam, desinflamam, inflamam, desinflamam, e alguns deles nesse processo podem evoluir para tumores de colo. E a outra coisa, que é uma coisa muito prevalente no Seridó como um todo, é a questão da nossa dieta. O siridoense, por uma questão cultural, ele ingere muita gordura, muito alimento gorduroso e pouca fibra, né? Vegetais, enfim. E isso faz com que, como os alimentos a cada dia são mais industrializados em relação ao que era antigamente, né? Os componentes químicos desses alimentos que são cancerígenos fiquem mais tempo em contato com a mucosa do intestino, ou seja, com o forro do intestino, com as células que forram o intestino. E alguns desses componentes alimentares, conservantes, eles induzem a formação de câncer, né, no colo. E aí você tem que o médico tem que partir para investigar isso aí, né? Principalmente em pacientes acima de 60 anos. Doutor Irami, os casos de tumor no cólon, eles sempre remetem a um procedimento cirúrgico, é sempre necessário. Esse tumor, mesmo ele sendo benigno, porque pode estar dando obstrução, e ele pode ser benigno, não é isso? Ou a maioria das vezes, quando ele vai ser descoberto, assim, já tendo obstrução, como você disse que pegou aí 6, 7 casos na urgência aqui em Caicó, isso aí já é caso cirúrgico, isso aí já remete também a uma possível doença maligna? Alguns pólipos são benignos, mas eles dão manifestação de obstrução intestinal como se fosse maligno, mas são benignos. O que eu relatei é que durante esses últimos 6 meses eu venho notando que a frequência de aparecimento de tumores de colo, né, operados que eu operei na urgência, está aumentando. Está aumentando. Eu venho notando isso, né?
não só pacientes de Caicó, mas de outras cidades vizinhas. E, geralmente, quando uma lesão chega a obstruir o intestino, ela tem mais possibilidade de ser uma lesão maligna do que benigna. Não quer dizer que um pólipo grande, gigante, pode obstruir e ser benigno. E aí ele é tirado por colonoscopia, ou feito uma cirurgia menor, sem ser uma cirurgia radical, oncológica, ou feito uma cirurgia menor para retirar desse pólipo, se o endoscopista não conseguir retirar, né? Outra doença que pode favorecer o aparecimento de tumor de colo são a chamada retocolite ulcerativa, que é uma inflamação, uma doença genética. A pessoa nasce e provoca inflamações intestinais, assim como a doença de Crohn. Certo. Ela comete da boca até o ânus. Então, essas duas doenças que têm componente familiar e genético, principalmente, elas podem, são fatores de risco para o desenvolvimento do tumor de colo. A diarreia ou a prisão de ventre são sintomas, são sinais que a pessoa deve ficar atento também? Sim. Aí existe uma divisão didática. A parte direita do intestino grosso, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais larga do que a do intestino do lado esquerdo, do intestino grosso do lado esquerdo. Então, os tumores que acometem o colo direito, do lado direito, né, eles crescem mais, porque eles têm mais espaço para crescer, porque a luz dele, né, é como se fosse um encanamento. Então, ele é mais largo. Então, o tumor ele tem mais espaço para crescer. E, geralmente, esses pacientes, eles não têm sintomas obstrutivos, mas eles têm sangramento. Eles têm sangramento associado à anemia no hemograma. Já do lado esquerdo, os tumores do lado esquerdo, eles dão mais obstrução. Eles dão mais prisão de ventre, né? Eles dão mais dificuldade, eles são mais obstrutivos do que os do lado direito. Os do lado direito eles não obstruem porque a luz, o intestino é mais largo, então tem mais espaço para o tumor crescer. Os tumores do lado direito geralmente são maiores do que o do lado esquerdo, porque o do lado esquerdo a tendência dele é obstrução, ou seja, ele fecha a luz do intestino, né? Ele fecha, a tendência dele é ocluir, e aí o paciente de início começa a ter essa prisão de ventre, essa alteração do hábito intestinal, até o ponto dele fazer um quadro de obstrução, ou seja, deixar de eliminar flatos, né, de soltar pum, ou de defecar fezes, fezes de ovelha, de cabra, enfim, né? E do lado direito é mais associado à anemia e perda de peso. Todos os dois dão perda de peso, né? Então tem que ser investigado por colonoscopia, enfim. E os tumores de reto também. Os tumores de reto, eles são diferentes dos tumores de cólon ou é a mesma coisa? Existem dois tipos, né? Existem os tumores, os carcinomas epidermoides, que estão relacionados, geralmente acometem o reto inferior, já perto do ânus, que estão relacionados principalmente à infecção por HPV. Então, pacientes que têm vida sexual ativa e adquirem o HPV, né? Eles podem desenvolver lesões, principalmente no reto distal, na borda anal, chamado carcinoma epidermoide. O tratamento desse tumor geralmente é por radioterapia primeiro, né? E depois se vê se faz ou não a cirurgia. Os demais tumores são os tumores que a gente chama de tumores glandulares, ou seja, das glândulas do intestino, né? Que pode ser no colo direito, no colo transverso, que na realidade é um U invertido, o intestino grosso da gente, né? Que começa no colo direito
Aí colo transverso, colo esquerdo, o colo sigmoide, é sigmoide, esse nome sigmoide é porque em forma de S. Aí vem o reto e a borda anal, e a região anal. Então, você tem tumores que acometem desde o seco, onde termina o intestino delgado, e onde fica também o apêndice, que é no seco, até a região da borda anal. E aí os tratamentos são variáveis, né? Hoje em dia, com o avanço da biologia molecular e da oncologia clínica, eles estão fazendo, às vezes, quimioterapia antes de operar, para diminuir o tamanho do tumor, opera e faz a quimioterapia ou radioterapia associada depois, quando necessário. Lembrar também que 70% das metástases desses tumores são para fígado, né? Então, quando você tem um tumor no fígado, 70% dessas lesões no fígado, tirando hemangioma, as lesões benignas, 70% de respeito a metástases de tumor de colo, seja antes ou depois da cirurgia. O que a gente mais quer é que, ao primeiro sintoma, a gente já possa ir ao médico, já possa ter o diagnóstico, o tratamento, e não evolua para uma doença maligna, para um câncer. E aí eu pergunto, e a prevenção disso tudo? Claro que você vai começar logo dizendo que é uma alimentação saudável, a prática de esportes e o cuidado, né, diário, mas queria que você mesmo dissesse qual é a prevenção para que nenhum de nós venhamos a ter uma doença agravada na questão para evoluir para um câncer de cólon, doutor Irami. A parte genética não tem como você mudar, porque o gene já vem transmitido de família, de pai para filho, enfim, de avô, avó e tudo. Mas a parte comportamental, sim. Então, a dieta rica em vegetais, em fibras, frutas, verduras, legumes, né? Aveia, quinoa, tudo isso favorece a você ter um trânsito intestinal adequado, né? Uma formação de fibras, e essas fibras fazem com que você defeque melhor e com mais frequência. Outra coisa, ingerir bastante água, né? Para juntamente com as fibras que você está comendo, você defecar melhor e com mais frequência. Então, isso aí já é um bom começo para se evitar o surgimento dessas neoplasias. E evitar a ingesta, vamos dizer assim, em demasia de gordura, tá certo? De alimentos gordurosos, enlatados, enfim, porque isso aí está provado cientificamente que a gordura, o alimento rico em gordura, ele predispõe, né? Porque a gordura ela atrasa o trânsito intestinal, certo? Ela atrasa o trânsito intestinal, por conseguinte, ela mantém essas substâncias que provocam câncer mais tempo em contato com o intestino. Então, você comendo fibra, você defeca mais rápido e, consequentemente, diminui o tempo. Isso é a teoria, né? Então, não quer dizer que você vai deixar de comer gordura, porque a gente precisa de gordura para viver. Mas fazer uma dieta balanceada. Então, procurar um profissional nutricionista para ele fazer a sua prescrição dietética. Eu sempre gosto de trabalhar, eu já disse isso aqui, com muita profissionalidade, né? E os colegas nutricionistas ou médicos que trabalham com nutrologia, que é a parte da medicina que estuda nutrição, eles sabem perfeitamente prescrever uma dieta nesse sentido. Muito bem, quero agradecer a sua participação por hoje, a gente falando sobre a prevenção do câncer de cólon, e até a próxima semana. Obrigada, doutor Irami. Obrigado, Serdinha. Lembrando que, uma vez tendo a cirurgia, é importante frisar que é bom para a prevenção, porque a cirurgia do câncer de colo é uma cirurgia
de certa forma, agressiva, né? Em que você tem que tirar, às vezes, metade do intestino grosso da pessoa, fazer linfadenectomia, a cirurgia oncológica radical, né? Que a gente chama. E além de que o paciente vai ter que tomar quimioterapia antes e às vezes depois, e às vezes precisa de radioterapia associada também. Era isso que eu queria deixar como recado. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo para você e para todos os Beijo, ouvintes, querido. telespectadores. Até a próxima semana.